Bom, vamos lá, vamos retomar? Seguinte, nós vimos até agora essa parte introdutória da DUD, especificamente, né? Só que eu vou te dizer que tudo que nós vimos nos blocos anteriores e essa ideia que nós estudamos sobre o conteúdo da DUD até agora engloba 80% das questões da sua prova relacionada à Declaração Universal dos Direitos do Homem, tá? Os outros 20% é literalidade. Você vai ter que saber, em linhas gerais, aquilo que está dentro da DUD. Por exemplo, a DUD fala sobre tortura, você precisa saber se a DUD fala sobre tortura. A DUD fala sobre liberdade, a DUD fala sobre igualdade, tudo isso você precisa saber. Se traz esses direitos, tá? Então você vai obrigatoriamente ter que ler a declaração, e aí agora, para sua alegria, eu lhe digo que a declaração ela tem apenas 30 artigos, então ela é pequena. Você consegue ler a declaração todinha em menos de 20 minutos, é bem tranquilo isso aí. É recomendado que além da aula, além do que nós vamos discutir aqui, você faça uma leitura com concentração dos termos da DUD, especialmente aí na semana que antecede a sua prova, pois eu tenho certeza que alguma questão da declaração vai cair nesse universo de questões previstos para a sua prova, tá? Então vamos lá, vamos falar agora sobre aqueles principais direitos que envolvem a DUD. Então eu preparei aqui um resumo anterior sobre os direitos que estão elencados na declaração. Para que você tenha uma facilidade de memorização, eu quero que você faça uma analogia entre os direitos que vamos falar aqui e aqueles que estão na Constituição. Você vai perceber, vai notar que a maioria dos direitos que vamos aqui discutir, eles estão no artigo 5º da Constituição Federal. Artigo 5º da Constituição. É claro que não são idênticas à forma de escrita desses direitos, mas com as devidas correções, os devidos ajustes, né? O paralelismo daquilo que está dentro da DUD e da Constituição é muito semelhante, tá? Então, de volta aí para o seu material, acompanha comigo na sua tela. Olha só, listamos os principais direitos então. Quais são esses direitos que nós temos na declaração? Vida, liberdade e segurança pessoal estão previstos na declaração. Proibição da escravidão. Olha, professor, então isso aí no ano de 1948, houve enfim a proibição, né, a proibição da escravidão e da servidão de maneira expressa na sua declaração, tá? De maneira expressa, tá? Proibição da tortura, então nós temos a tortura já, a preocupação com a tortura, o tratamento cruel, desumano ou degradante, isso aqui da forma como está na Constituição, tá? Reconhecimento como pessoa, também muito importante, tá? A partir daqui passa a reconhecer o ser humano, o reconhecimento da sua importância enquanto pessoa, é claro, né? Pois daí a ideia de declaração. A própria igualdade está previsto, então aqui tudo nós temos direitos de primeira e segunda dimensão. Bem tranquilo isso aqui, tá? Primeira e segunda dimensão. O que mais nós temos? Proibição da prisão arbitrária. Proibição da prisão arbitrária, está na DUD, sim. Justa e pública audiência perante um tribunal independente e imparcial. Aqui eu faço uma pausa, pois adoro cobrar isso aqui em provas, tá? O que nós temos aqui? Ó? Justa e pública audiência perante um tribunal independente e imparcial. Bom, aqui eu estou garantindo que haja um julgamento perante um tribunal imparcial. E é claro que nós tínhamos nesse período, o período que antecede a declaração, e isso ainda existe em alguns países, mas especialmente no mundo, era uma ideia que acontecia, de você ter tribunais chamados tribunais de exceção. Esses tribunais de exceção, eles eram criados para julgar determinadas causas. Então, se eu crio um tribunal de exceção, olha a ideia, exceção, não é um tribunal, um juiz já constituído, é um tribunal criado especificamente para julgar aquele crime. Na consecução, na criação desse tribunal de exceção, ocorria de eu montar júri parcial, no interesse do rei, no interesse do monarca, no interesse de um determinado grupo de pessoas para que julgasse, para que condenasse e, excepcionalmente, absolvesse aquela pessoa que estava sendo julgada. Então, para evitar isso, existe uma vedação aos tribunais de exceção. Mas aqui o que a DUD traz nada mais é do que essa justa e pública, tá? Justa e pública audiência perante um tribunal. Ou seja, não será a portas fechadas, será pública e vamos buscá-la como medida de justiça, tá? Esse tribunal tem que ser independente,
ou seja, ele tem que ter independência na sua votação, no seu veredito, e deve ser imparcial. Daí a ideia dos juízes imparciais, tá? O que mais? Princípio da presunção de inocência, também vem estabelecido na DUD, tá? Princípio da presunção de inocência, que diz que todos são inocentes até que se prove, em último grau de recurso, a sua culpa. Então, se a pessoa cometeu um fato, aquele fato entendido como crime, foi julgado em primeiro grau, no primeiro grau o primeiro juiz falou, olha, você de fato é culpado, essa pessoa tem direito a recurso para as instâncias superiores. Enquanto ela tiver direito de recurso tentando provar que ela é inocente, vale o princípio da presunção de inocência. Ela será inocente até que seja julgado em último grau de recurso a sua culpa, tá? O que mais? Qual que é o próximo direito que nós temos aqui na DUD? Vida privada, um direito a uma vida privada. A vida privada, ela engloba alguns parâmetros que eu gosto sempre de colocar no quadro. Quais são esses parâmetros que envolvem a vida privada? Vem comigo. Nós temos você aqui, tá? Você aqui, tá? De bonezinho, com essa cara de mal, tá? Pô, vamos botar um sorrisinho aqui, né? O professor não tá muito bom de desenho hoje não, tá? Vamos colocar você aqui, tá? E dentro do universo que envolve a sua vida, existem pessoas. Eu vou fazer asterisco, porque chega de fazer desenho, tá? Isso aqui é um boné, tá? Isso aqui é um boné. Vamos fazer um bonezinho aqui, o bonezinho do aluno que está estudando para concurso. E aqui na sua mão, vamos botar o livro, tá? Porque você está estudando para concurso. E aqui na sua mão, um lápis para você poder fazer a sua prova, fazer os exercícios que nós vamos passar daqui a pouco, tá? Então, daqui você e ao seu redor existem pessoas. Quem são essas pessoas? São familiares, amigos próximos, amigos íntimos, tá? Então, esse universo aqui nós chamamos de vida privada. Vida privada. Agora, existe algo que está na sua cabeça. Algo que está, vamos fazer uma nuvem aqui da sua cabeça. Esse algo que está dentro da sua cabeça, que você compartilha só com a sua namorada ou o seu namorado, ou só com o seu pai ou a sua mãe, nós podemos chamar isso aqui de intimidade. Intimidade. Então, essa intimidade, aquilo que acontece e ocorre na sua vida mais íntima, eventualmente dentro daquele universo que lhe é privado, por exemplo, o seu quarto, aquilo ali envolve a sua intimidade. Então, toda vez que nós falarmos de vida privada, nós teremos um núcleo menor, que é o que nós chamamos de intimidade. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela protege isso lá nos seus dispositivos, né? Ela protege e traz aí, ó, o direito à proteção à vida privada, tá? Não traz aqui a palavra intimidade, mas traz a vida privada, tá? Liberdade de locomoção, nós já falamos bastante dela. Direito de asilo, que não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crime de direito comum. Bom, eu queria te falar e te tranquilizar que isso aqui não cai em prova, não cai. Você fica tranquilo que isso não cai em prova, não. Por que eu estou te tranquilizando? Porque eu vou te dar certeza que isso aqui vai derramar, vai despencar na sua prova. Isso aqui adora cair em prova. Ou ele cai em matéria de direitos humanos, ou ele cai em matéria de direito constitucional, ou então ele vai lá buscar outra matéria para cobrar de você essa ideia aqui. O asilo político, que está estabelecido lá na sua Constituição Federal, é a capacidade sua de buscar abrigo em outro país. Você vai fugir para outro país e vai pedir asilo naquele país. Só que esse asilo ele só vai ser concedido nos termos da nossa Constituição da República Federativa do Brasil em caso de crime político ou de opinião. É quando você é punido pelo fato de ter uma opinião contrária do governo. É o fato de você cometer um crime chamado crime político, que é um crime que não está no Código Penal. É um crime que foi estabelecido naquele período como um crime político. Por exemplo, você não poderia usar camiseta preta, porque se você usasse camiseta preta, você estaria fazendo analogia a um partido. E usar camiseta preta na rua poderia ser tido como crime político, pois você está... Então perceba como que a opinião ela é fechada, como que crimes políticos são definidos num período, por exemplo, ditatorial, a exemplo do que já aconteceu no Brasil. Então, nesse período, se você comete um crime dito político ou de opinião, você pode pedir asilo em outro país, pedir proteção em outro país e lá ficar até que normalize a situação no seu país. Ponto. Isso é asilo político, tá? Mas existem aqueles que cometem crimes comuns, entenda, olha aí no seu material, crimes comuns
que é digno de uma perseguição legitimamente motivada por crime de direito comum. Professor, mas eu não sei nem o que está no Código Penal, como que eu vou saber o que é crime de direito comum? Pessoal, pensa da seguinte forma, hoje no Brasil vigora a ideia de que para ser crime tem que estar na lei, isso é assim no mundo, tá? Então vamos pegar aqui a lei, o nosso livro, onde dentro da lei eu tenho diversos artigos, tá? Esses meus artigos definem o que é crime. Então, não há crime sem prévia cominação legal. Você estudou isso em direito penal. Então, se não tiver dentro da lei, tá? Dentro da lei, e essa lei no Brasil nós chamamos de Código Penal, e demais legislações extravagantes, nós temos crimes previstos dentro do Código de Trânsito Brasileiro e outras leis trazendo crimes, tá? Mas se não tiver escrito no ordenamento jurídico brasileiro, não é crime. E da mesma forma isso vigora no mundo, tá? Mas se você cometer um crime previsto lá dentro do Código, tá? Esse crime, por exemplo, você praticou o que nós podemos chamar de apropriação indébita, ou você tomou dinheiro dos cofres públicos enquanto político, né? Você está acompanhando a Operação Lava Jato na televisão, nós temos aí cifras de bilhões que foram retiradas, subtraídas dos cofres públicos, tá? No caso aqui nós temos crimes de ordem política, jamais, são crimes comuns. Aí um político desse comete um crime comum estabelecido na lei de responsabilidade fiscal, estabelecido no Código Penal, a pessoa comete um crime dessa estirpe, desse tamanho e vai impedir asilo em outro país. Não existe isso, tá? Se você comete um crime comum e a sua perseguição ela é legítima, o que é uma perseguição legítima? Você está fugindo da polícia e a polícia está te procurando legitimamente, tá? Não há perseguição política. Aí você vai para outro país e pede asilo. Impossível. Você não terá asilo político nesse caso, tá? Então, muito cuidado com essa ideia. Eu te tranquilizo dizendo que não cai em prova, despenca, derrama, vai ser a sua prova, vai ter, eu tenho certeza que isso vai estar na sua prova. Então, saiba disso, tá? E por que eu te tranquilizo? Porque agora você sabe, você é aluno do Focus, vai acertar a matéria de uma forma muito simples, muito objetiva, tá? E aí, continuamos. Vamos lá? Próximo ponto aí do seu material, o que nós temos aqui? Direito a ter uma nacionalidade, tá? E a lei traz não apenas o direito de ter uma nacionalidade, mas o direito de trocar de nacionalidade, tá? Cuidado, porque às vezes está na sua prova o direito de trocar de nacionalidade e falar, o professor não falou disso. Falei sim, tá? Tem direito de trocar de nacionalidade. Contrair matrimônio, fundar uma família, tá lá na DUD, bem legal isso aqui. Direito à propriedade, já falamos bastante. Liberdade de pensamento, consciência e religião, tá na Constituição e tá na Declaração. Liberdade de reunião e associação pacífica. Aqui eu faço uma pausa, pois isso aqui também adora cair em prova. Liberdade de reunião e associação pacífica é você reunir nas ruas, tá? Você não precisa pedir para se reunir, mas você precisa comunicar. É diferente. Pedir, falar eu posso ir às ruas, você não precisa pedir, você vai às ruas. Só que você comunica o local aonde você está indo. Pois se você vai para um local onde já existam pessoas ali que iriam também fazer um manifesto, e existe um conflito de ideias, um conflito de interesses, você vai ter um problema administrativo, um problema público, né? Então a administração pública, ela precisa saber, pois caso já tenha algum movimento ali, ela vai te falar, olha, você não vai poder utilizar aquele espaço, utilize outro, pois aquele lá já está comprometido. Essa é a ideia de avisar, apenas avisar, jamais solicitar. E o ponto importante aqui é que esse encontro, ele vai ser sem armas, vai ser para finalidade pacífica. Então, se você estiver ali com pedras, com facas, com revólveres, com fuzis, com bazuca, não pode, tá? Tem que ser sem armas, pois é uma manifestação pacífica. A questão vai trazer firulas, né? Vai colocar para você, porque eles queriam se reunir em praça pública, fulano decidiu que para defender algum medo, porque o local era perigoso e tal, resolveu levar facas e combinou aquele grupo que eles iam levar facas para única e exclusivamente se defender. Bom, deixou de ser pacífico, pois havia o intuito de usar da agressão, tá? Então, ainda que seja para se defender, não perde a finalidade pacífica desse contexto aqui, desse conjunto, tá? Próximo aí, fazer parte de um governo do país, e aqui é a ideia da democracia.
aqui a ideia da democracia, tá? Democracia e não democracia. Agora ficou um B de vez, né? Bom, eu espero que você tenha entendido. Eu vou apagar só para o aluno falar que não tá dando para entender a letra do professor Miranda. Olha que bonitinho agora esse D aí. Democracia, tá? Acesso ao serviço público do país. Bem legal isso aqui também. Segurança social, direito de ter segurança. Trabalho. O que mais? Vamos subir. Repouso, lazer. Agora que eu adoro isso aqui. Eu adoro essa parte aqui, né? Repouso, lazer, né? Agora aqui, ó, padrão de vida. Padrão de vida. E o que esse padrão de vida tem que assegurar a ele e a sua família? Saúde, bem-estar, alimentação, vestuário. Saúde, bem-estar, alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos, serviços sociais indispensáveis, tá? Isso aqui virou um artigo, um inciso dentro do artigo 5º da Constituição e ele chamou de salário mínimo, tá? Aqui ele coloca como padrão de vida, lá na Constituição coloca como salário mínimo. Mas olha o que ele tem que trazer. Eu não vou nem colocar no quadro aqui, eu vou colocar, é bastante coisa eu vou colocar, olha só. Saúde. Quanto se gasta com saúde hoje no Brasil? Você tem o SUS, mas se você não tem o SUS e você precisa de um médico, o que você faria? Quanto que se gasta hoje por mês com saúde? Imagine que uma consulta, se você precisar de uma consulta, a média do valor de uma consulta hoje é R$300 uma consulta, tá? Não vou considerar exames, sem exames, tá? O que mais que ele coloca? Bem-estar. E o que te traz bem-estar? Bem-estar. Eu não vou nem mensurar o bem-estar, não vou nem mensurar o bem-estar. Inclusive, alimentação. Alimentação para, sei lá, 3 pessoas de uma família, pai, mãe e filho. Sai por quanto por mês? Vamos colocar 200 por pessoa? Comendo mal, o que vai me dar 600 para 3 pessoas numa família? Um exemplo, tá? Estou colocando uma média. Você, talvez no seu estado, na sua cidade, seja um pouco mais, um pouco menos, tá? O que mais que ele pede aqui, ó? Vestuário. 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 O que você gasta de roupa com parcela das Casas Bahia? Não, Casa Bahia não, Riachuelo. O que você gasta de parcela? Ah, professor, a gente compra aí R$100 por mês com roupa para toda a família, para vestir mal, né? Vamos lá, o que mais? Habitação, casa, moradia, né? Habitação. Bom, se você não tem sua casa ainda, ou você vai comprar e pagar parcela, ou você vai viver de aluguel. O que é o aluguel de uma casa, de um cubículo para 3 pessoas hoje em dia, na média nacional? Olha, eu vou colocar bem baixo, tá? Eu vou colocar R$500 com 2 quartos. R$500 com 2 quartos. O que mais? Cuidados médicos, né? Cuidados médicos já está ali relacionado à saúde, né? Então nós vamos colocar aqui na saúde também essa parte dos cuidados médicos, considerando que nós temos o SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Está lá o SUS. O que mais? Serviços sociais indispensáveis, tá? Vamos pensar aqui no bem-estar, aquela ideia do lazer, né? Então, o bem-estar aqui, vamos imaginar que você gaste por mês, você leva toda a família ao cinema, com pipoca, com tudo, com R$100, tá? Olha, eu não estou colocando mais nada aqui, eu estou parando por aqui, eu não coloquei um corte de cabelo, eu não coloquei transporte, né? Transporte, considerando que você ganha seu transporte. Mas só aqui, quanto que já deu? Só aqui, ó, se nós fôssemos somar isso aqui hoje, né? 3, 4, 10 e tal, R$1.600 seria um salário mínimo do mínimo para que você consiga colocar aquilo que está na Constituição Federal. Por que eu calculei? Porque qual é o meu objetivo de calcular isso aqui? Porque agora você acabou de ter o direito de entrar na justiça contra o poder público, dizendo o seguinte: a Constituição, lá no artigo 5º, baseado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, estabelece que eu tenho que ter um salário mínimo que dê para eu satisfazer as necessidades de saúde, bem-estar, alimentação, vestuário, habitação, tudo aquilo que minha família precisa. E eu não consigo com 900 e pouquinho. Aí desconta, tal, sobra isso aqui líquido. Com pouco mais de R$800 líquido, eu não consigo dar isso para minha família. Então, eu vou entrar na justiça porque eu quero que o governo complemente esse valor. Você pode? Não pode, por conta de 2 princípios elementares, que é, aí você tem que lembrar, né? Aqui é para fechar com chave de ouro esse conceito, esse conteúdo. Não pode. Por quê? Porque essa ideia é o que nós chamamos de norma programática. Norma programática é um programa. O salário mínimo ele tem que subir até que eu consiga fazer isso. Por conta de outro princípio,
que é o princípio da reserva do possível, ou seja, o Estado tem que reservar o possível para garantir o mínimo existencial, então ele só vai dar um salário dentro daquilo que ele pode. Então são princípios que limitam essa ideia, tá? Isso aqui é título exemplificativo para ilustrar melhor aí a sua aula. Próximo ponto aí que nós temos, instrução, educação. Instrução e educação, eu não coloquei lá dentro do salário mínimo a ideia da instrução e educação, considerando que isso é público, tá? E finalmente, participar livremente da vida cultural daquele país, tá? Essa ideia de participar da vida cultural do país visa cortar aquela limitação que existe quanto à censura, né? Então, existia censura existia no mundo todo, ainda existe em alguns países. No Brasil, nós temos aí a lei que autoriza você a manifestar o pensamento, livre de censura, é claro, protegendo os direitos do próximo, mas você tem a liberdade de manifestação do pensamento, tá? Agora, eu vou falar um pouquinho sobre a força normativa da DUD. Olha o que eu trouxe aí no material para você sobre a força normativa da DUD. Existe uma resolução, né, que aprovou a DUD. Tá? Essa resolução que aprova a DUD, como nós vimos, é uma resolução. Não é tratado, tá? Não é tratado. Ou seja, a declaração ela não tem força de tratado. Vamos lá, professor, mas por que a DUD ela é internacionalmente considerada então, se ela é uma resolução? Resolução, aprova-se a DUD. Aí os países não incorporaram a DUD como sendo um tratado internacional, que eles foram lá, pactuaram, falaram a partir de agora tem que ser assim. Não, eles não fizeram isso. A DUD ela simplesmente veio como resolução. Mas aí a doutrina se meteu, claro, né? Os doutrinadores precisavam definir. Bom, se a DUD ela não é um tratado internacional, como que ela se tornou obrigatória? Como que ela entrou no ordenamento jurídico do meu país e foi capaz de influenciar na Constituição Federal a esse ponto? E aí que está a resposta no seu material. Olha o que diz aí, ó. Ela tem características elementares, que ela possui uma força jurídica vinculante, ou seja, sentenças dos tribunais penais internacionais citam, tá? Tribunais penais não, tribunais internacionais citam a DUD, tá? Então ela tem uma força jurídica vinculante, tá? Por quê? Corte Internacional de Justiça já manifestou no sentido do poder vinculante da DUD. Olha só qual que é a argumentação internacional. A DUD constitui norma jurídica vinculante, porque integra o direito costumeiro, então ela vem dos costumes dos países, e os princípios gerais de direito, pois as constituições, a exemplo do Brasil, incorporou seus preceitos no seu texto. B, a ONU, em seus diversos documentos, faz referências ao texto da DUD, alertando para o seu caráter obrigatório. Outro fundamento aqui, letra C. Vamos lá, letra C, marcando aqui letra C. Várias decisões proferidas pelas diversas cortes internacionais referem-se à DUD como fonte de direito. Tá? Então, para fins de concurso, eu trago aqui a corrente majoritária. A Declaração Universal de 48, ainda que não assuma a forma de tratado internacional, ela apresenta uma força jurídica obrigatória e vinculante, na medida em que constitui a interpretação autorizada da expressão direitos humanos, constantes nos artigos 1º, 3º e 55 da Carta das Nações Unidas. Quem falou isso aqui é a professora Flávia Piovessan, uma excelente constitucionalista e doutrinadora em matéria de direitos humanos, tá bom? Muito legal isso aqui. E agora sim nós vamos falar um pouco mais sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos na íntegra, tá? Na íntegra. Bom, você vai passar essa primeira parte aqui dos considerandos, tá? Os considerandos, eles não são tão importantes. E aí, o que a Assembleia Geral da ONU proclamou? Olha só, a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos, como ideal comum a ser atingido por todos os povos, então olha lá aquela ideia que nós falamos até agora, ideal comum a ser atingido por todos os povos, tá? E todas as nações, todos os povos, minha caneta não está marcando aqui para você poder me acompanhar, hein? Vamos de novo aqui. Todos os povos, todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta declaração, se esforce, através do ensino e educação, para promover o respeito aos direitos e liberdades,
e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional. Lembra que eu falei das normas programáticas? Essas medidas progressivas, esse avanço buscando alcançar aquilo que nós chamamos de Declaração Universal dos Direitos Humanos? Então, são normas programáticas, através de campanhas progressivas, vão buscar aquilo que está na DUD. Pois quem constituiu a DUD lá dentro da ONU, as pessoas que se reuniram para fazer isso, elas tinham plena consciência de que a DUD não podia ser totalmente empregada, que ela tem ali normas ditas normas programáticas, que são programas a ser alcançado, tá? Então aqui um exemplo bem claro disso aí. O que mais que nós temos aí? Para assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universal e efetiva, tanto entre povos dos Estados-membros quanto entre os povos dos territórios sobre sua jurisdição. Bacana, isso aqui é quase poesia, né? Aí vem todos os direitos que nós já vimos em linhas gerais. Primeiro aqui, ó, liberdade, as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotadas da razão e consciência e devem agir umas em relação às outras com espírito de fraternidade. Sensacional isso aqui, tá? Com espírito de fraternidade. Artigo 2º. Toda pessoa tem capacidade de gozar de direitos e liberdades estabelecidas pela Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja raça, cor, sexo, língua ou de outra natureza, origem nacional, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição também. Tudo aqui nós já comentamos, tá? Eu trouxe para você aqui um resumo e aqui nós já comentamos, o artigo 3º também nós já falamos, a maioria deles nós já falamos, né? Deixa eu achar se tem algum aqui mais importante, né? Ninguém será submetido à tortura, né? Também falamos sobre ele. Toda pessoa ela é reconhecida perante a lei, então reconhecimento da pessoa, toda pessoa deve ser reconhecida perante a lei, tá? Todos aqui, princípio da igualdade, tá? Tem direito sem qualquer questão a igual proteção da lei, então a lei protege todos de forma igualitária, igual proteção da lei. Tudo bem? Vamos descer. Vamos descer um pouquinho aqui. Olha só. Linha. A pessoa tem direito a receber dos tribunais competentes remédio efetivo para os atos que violam direitos fundamentais. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Também coloquei lá no resumo para você lá em cima. Perceba então como ficou bem mais fácil ler a DUD depois dessas aulas introdutórias. Toda pessoa tem direito à plena igualdade a uma audiência justa e pública por parte de um tribunal independente e imparcial. Nós já falamos dos tribunais imparciais. Olha aqui que fala o artigo 11. Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem direito de ser presumida inocente. Então, o princípio da presunção de inocência. Aqui, muito importante, esse aqui eu não falei, tá? Esse aqui que eu queria achar, o parágrafo 2º do artigo 11, tá? É o seguinte, ó, ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que no momento não constitui um delito perante o direito nacional ou internacional. Tampouco será imposta pena mais forte do que aquela que no momento da prática era aplicável ao ato delituoso. O que nós temos aqui é o princípio da irretroatividade da norma penal maléfica e retroatividade da norma penal benéfica. Então, aquilo que você estuda no direito penal veio aqui lá na DUD. Então, a DUD já trouxe essa ideia, tá? Então, olha a evolução, olha o tamanho e a amplitude dos direitos que envolvem a DUD. Então, quando ele fala assim, ó, ninguém será culpado por qualquer ação ou omissão que no momento não constituía delito perante o direito nacional ou internacional, o que ela está dizendo para mim? Que como não tinha dentro do meu estado uma lei que definia aquilo como crime, eu não posso ser punido por aquilo. É o que eu falei agora há pouco, tá? E finalmente, não será imposta uma pena mais forte do que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso. Então, é o princípio da irretroatividade da norma penal maléfica. Beleza? Poesia isso aqui para os seus ouvidos, né, meu querido aluno, minha querida aluna? Vamos para o nosso próximo ponto aí. Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no seu lar, na sua correspondência. Então, aqui é o princípio que traz aí a privacidade, a vida privada, como nós já vimos, né? Toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção, residência dentro das fronteiras de cada estado. Toda pessoa tem direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. Isso aqui, de repente, cai na prova, você fica confuso, tá? Presta bastante atenção nisso aqui, ó. Toda pessoa tem o direito de deixar qualquer país.
Qualquer país ela tem direito de sair daquele país, inclusive o seu. Ela tem o direito de sair do seu país, inclusive retornar caso saia. Pois alguns países falam o seguinte, na época, né? Falar, ó, você pode até sair, mas então você não vai voltar, né? Então aqui é o direito de regressar ao seu país. Tomara que caia na sua prova, já vi questões e você vai ver questões quando você começar a resolver os exercícios que está disponibilizado aí, você vai ver questões quanto a isso. Tomara que caia na sua prova, pois você vai estar preparado. Bom, os demais direitos aqui, tem N direitos que eu já citei em linhas gerais, né? Dentre eles aqui a questão da perseguição, do asilo político, nós já falamos também, né? O asilo político está aqui em outros países, né? Direito à nacionalidade, e a pessoa também, ó, não vai ser privada do direito de mudar de nacionalidade, como eu já falei logo mais ali atrás. O que mais? As pessoas, ó, homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, religião, nacionalidade, têm direito de contrair matrimônio e fundar uma família, tá? Olha só a igualdade, ó, iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. Então olha aqui a autorização para dissolver o casamento, tá? O casamento só será válido, né, com livre e pleno consentimento dos nubentes. Quem são os nubentes? O aluno me perguntou esses dias. Os nubentes são os noivos, aqueles que estão casando, tá? A família é um núcleo natural, é fundamental da sociedade e tem direito à proteção. Então olha aqui a ideia de proteção à família, uma proteção elementar tão empregada hoje no nosso estado, tá? Há direitos relacionados aqui à propriedade, em sociedade ou com outros, né? Só em sociedade. Tá? Ninguém será arbitrariamente tirar a sua propriedade aí de forma arbitrária, tá? Liberdade de pensamento, consciência, religião, que é a liberdade de crença, direito à liberdade de opinião e expressão, também está aqui previsto na DUD. Aqui não tem nenhum pormenor, basta que você dê uma lida com calma nela aqui, tá? Para você lembrar que tá. Pessoal, isso aí, em linhas gerais, eu falei de todos os direitos e eu não preciso repeti-los, pois nós falamos aqui, ó. Um ponto importante aqui, ó. O artigo 25 fala daquela ideia que eu citei sobre o salário mínimo, tá? Artigo 25 fala sobre a ideia que eu citei do salário mínimo, tá? E olha só que interessante. Direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, perdas dos meios de subsistência, circunstâncias fora do seu controle, tá? A maternidade e a infância tem direitos a cuidados. Olha só, maternidade e infância tem direitos a cuidados e assistências especiais. Também importante, tá? Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção. Esse ponto final eu precisava destacar, antes de finalizar a nossa aulinha, eu precisava destacar esse ponto final, tá? Pois as crianças tidas como fora do casamento, fora do matrimônio, também têm a proteção. E um artigo que adora cair é esse artigo 26, que é necessário que você saiba que além do direito à instrução, qual que é a instrução que vai ser gratuita? É a dos graus elementares e fundamentais. A instrução nos graus elementares e fundamentais, ela será gratuita. Está aqui marcada a palavrinha gratuita, tá? A instrução elementar, ela é obrigatória, tá? Ela é obrigatória. Cuidado que a banca pode querer te confundir. Falar para você que ambas as instruções, tanto a elementar quanto a fundamental, elas são obrigatórias. Não, elas são gratuitas. A obrigatória é apenas a instrução elementar, tá? Bom, em linhas gerais, nós vimos todos os artigos da declaração. Você vai concluir a leitura completa. Não tem nenhum detalhe que o professor precisa forçar aqui para você. Nós já falamos em linhas gerais os principais. Eu preciso que você leia a declaração com calma, tá? Agora não cabe a mim, professor, ficar lendo para você letra de lei aqui, tá? Lê a letra de lei, você é capaz de ler. Eu precisava te preparar para esse estudo e falar aquilo que mais cai. Eu tenho certeza que nós conversamos aqui sobre praticamente 100% daquilo que pode cair sobre Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Nós paramos aqui, sobre a declaração nós encerramos aqui. Se você tem mais aulas aí no seu conteúdo, continue assistindo sobre legislação específica que você vai encontrar comigo de novo, tudo bem? Um forte abraço, eu sou o professor Marcelo Miranda e quero que você não se esqueça que para passar tem que ser focos. Um grande abraço.